Bom, minha gente, a Aliança Jovem da Associação para o Desenvolvimento de Linhares, ADEL, realiza no próximo dia 14 de agosto mais um fórum. Ano passado aconteceu, este ano acontece também o Fórum da Liberdade e Empreendedorismo. Para abrir, para lançar esse fórum, eles realizam uma palestra nesta terça-feira e o palestrante convidado é o consultor profissional David Dantas, que veio de São Paulo para conversar com os jovens empreendedores aqui da região. Tudo bem, David? Tudo ótimo, obrigado pelo convite, pessoal, prazer imenso estar aqui com vocês, fomentando um tema tão importante e participando de um evento tão importante dentro do Estado. Pois é, David, o tema da sua palestra da noite desta terça-feira é exatamente o papel da liderança nesse mundo de constante transformação. É um mundo muito veloz, Perfeito. Como é que o líder tem que estar atento para acompanhar essa correria toda, hein? Sabe, você trouxe um ponto interessante, A gente fala sobre a velocidade da evolução que antes se dava por escala, onde a gente tinha a primeira revolução industrial e depois a segunda em quase 300 anos de diferença. E agora, quando a gente olha, a verdade é que a comunicação ela evolui muito rápido. A gente está na quarta revolução industrial, o offline e o online deixa de existir. As grandes barreiras que a gente enxergava em relação à comunicação elas vão realmente deixando de existir. A gente tem que lidar com esse mundo novo. E às vezes parece algo tão distante, mas quando a gente olha dentro de casa, quem tem filho, adolescente sabe disso, quanto é difícil tirar o filho do celular e trazer ele para a mesa, e talvez a gente não consiga mais tirá-lo do celular. A verdade é que a gente tem que trabalhar dentro dessa nova realidade, e os líderes têm um papel de aproximar muito essa realidade de tecnologia, fazer bom uso dela e ser cada vez mais eficiente dentro desse processo. Se a gente estiver um pouco mais conectado com esse mundo, isso vai contribuir tanto com as nossas famílias em si, mas também com as nossas empresas dentro do mercado. Agora, David, é um desafio muito grande, porque é tudo realmente muito veloz, muito dinâmico, Sim. É uma transformação constante, Sem dúvida, sem dúvida. E a gente até faz uma leitura interessante nessa palestra a respeito dessa transformação tão rápida e fala sobre quantos anos demorava para um novo dispositivo, um novo meio de comunicação atingir 50 milhões de usuários. A gente fala, por exemplo, que a televisão demorou quase 25 anos para atingir 50 milhões de usuários no mundo. E quando a gente olha aquele aplicativo que foi lançado 2 anos atrás, o Pokémon Go, onde o pessoal andava com o celular para cima e para baixo, perseguindo Pokémons, em 15 dias tinham 50 milhões de usuários desse novo aplicativo. Então, a velocidade é cada vez maior, a gente tem que estar conectado com esse mundo, entender um pouco os desafios desse contexto para lidar bem com eles. Pois é, as coisas vão com uma rapidez muito grande e assim, é preciso estar conectado com isso. Agora, David, em relação ao líder, que características no mundo atual o líder precisa ter? Bom líder, Perfeito. Eu acho que tem alguns fatores que eles são intrínsecos ao papel do líder. Líder não é um cargo, líder é realmente um papel importante dentro da sociedade. Então, tem características básicas muito intrínsecas que eu vou tentar citar aqui de forma muito simples, pelo menos 2 delas. A primeira é o exercício da empatia, mas o exercício da empatia de fato. Se colocar no lugar do outro, tentar calçar os sapatos do outro, entender tanto aquilo que os seus colaboradores que os seus parceiros passam para estabelecer parcerias cada vez mais próximas, mas também aquilo que o seu cliente quer. Enxergar que ele tem como líder o papel da comunicação com propósito e que tem que entender o que é importante para o outro para poder gerar esse propósito cada vez mais forte. Acho que o primeiro exercício da empatia é muito importante. Num segundo ponto, acho que é essencial para o líder é fazer uma análise um pouco mais aprofundada das necessidades do mercado e toda vez que ele estabelece uma parceria, é entender nesse cenário que a gente precisa cuidar um pouco do outro. A gente está falando sobre a importância do papel do líder dentro da sociedade. E aí tem um case muito interessante, eu trago dentro dessa palestra, que fala sobre um pai, um pai que cuidava do filho sozinho em casa, era um pai solteiro, e que a diretora da escola chamou o pai para conversar, porque o filho de 7 anos era um filho exemplar. E falava, quero saber um pouco mais o que você faz lá na sua casa, que faz com que o seu filho seja cada vez melhor aqui dentro da escola, sabendo que eu sei que você trabalha, sai muito cedo de casa e chega muito tarde em casa, O que você faz de diferente para educar o teu filho tão bem? O que você faz que faz com que as pessoas à tua volta sejam tão boas naquilo que fazem? Ele fala, olha, a verdade é que, como você disse, eu saio de casa cedo, meu filho está dormindo. Eu volto muito tarde, meu filho está dormindo. Mas sempre que eu passo do lado da cama do meu filho, eu vou lá e dou um nozinho no travesseiro dele.
assim que ele acorda, ele sabe que eu passei lá, ele sabe que eu estive próximo. Então, quando a gente fala muito do papel do líder, a gente fala de ter rigor sim, exigir sim, mas ter generosidade. As pessoas querem saber que nós estamos próximos e também que nós nos importamos. E isso é essencial para qualquer líder, né? Então, trabalhar muito o papel da empatia em si, mas também ter rigor e ter generosidade, estabelecer parcerias de fato. Que bacana, eu já ouvi alguém dizer que o modelo hoje é mais horizontal do que se tinha antigamente, daquele chefe lá de cima que mandava e desmandava, né? Sem dúvida. Hoje está mais nessa linha. Sem dúvida, até porque as novas gerações, elas enxergam cada vez menos essa hierarquia que nós vimos das gerações anteriores, né? E a gente tem que lidar isso de forma transversal, entender um pouco da empatia, fazer esse exercício da empatia de fato nos diferentes níveis e conversar na linguagem deles, né? Trazer as pessoas mais mais parceria mesmo, David? Mais parceria mesmo. Né? Aí toda a equipe sai ganhando, né? Toda a equipe sai ganhando, a gente tem que pensar assim. Que bacana. Bom, a Aliança Jovem da ADEL, como eu disse, está promovendo, é o segundo fórum, né, que realiza no próximo dia 14 e tem conseguido agrupar muitos jovens empreendedores. Linhares realmente é um celeiro de grandes talentos nessa área. Agora, empreender, muito se diz que é um dom natural, já nasce com isso. Agora, é possível realmente treinar e aprender para quem não tem noção nenhuma de empreender, David? Eu acho cada vez mais fácil, a verdade é essa. A informação, ela está disponível a todos. O que a gente tem que entender é qual que é o nosso foco. Se questionar, né, tem muito a ver com a eficiência do empreendedor, se questionar constantemente, mas não ficar com aquele medo meticuloso, será que vai dar certo? Ficar só planejando. Ao mesmo tempo que planeja, coloque em prática também. E é isso que faz com que o empreendedor tenha sucesso. Porque o empreendedor de sucesso é alguém que tentou muitas vezes, né, quebrou a cara muitas vezes, persistiu muitas vezes e foi atingindo resultados cada vez melhores através da experiência e através de buscando informação em outros meios de comunicação, né, em outros canais. O YouTube está aí com uma série de palestras incríveis sobre empreendedorismo, tem eventos fantásticos, como é o evento que a gente está participando hoje, buscar informação, buscar se renovar, mas não desistir, né, persistir, ter propósito. Você acha que esse momento mais turbulento da nossa economia também é um cenário bom para surgimento de novos e bons empreendedores, que está um desafio enorme, né? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Quando a gente pensa nesse cenário do cenário econômico, ele é desafiador. O cenário do Brasil em si, né? Quando a gente pensa em toda a legislação para estabelecer uma empresa, a gente tem que tomar muitos cuidados específicos, mas é também, talvez, nesses grandes momentos, onde a gente tem que repensar as nossas carreiras, que a gente pode enxergar novas possibilidades, né? Então, aquele velho sonho que fica guardado lá dentro da gaveta, quando você está dentro da estrutura corporativa, talvez esse seja o grande momento de colocá-lo em prática. Enxergar que a gente precisa fazer mais com menos e com isso a gente constrói uma sociedade mais sólida, né? Que bacana, David. Nós ainda, aqui na região, no interior, ainda é muito comum você encontrar muitas empresas funcionando naquele formato familiar, né? Do pai que passa ali o ensinamento para os filhos. E há quem diga que é um formato já ultrapassado, né? Qual a sua visão? O que você pensa a respeito disso? A questão de ser uma gestão familiar ou ser uma gestão de mercado, na verdade, não determina o resultado da empresa de forma alguma. O que determina é o nível de eficiência que a gente tem nas áreas. Então, se eu tenho gestão familiar e eu tenho muita clareza que eu vou passar para o filho, a avaliação que eu tenho que fazer nesse processo de sucessão é o quanto ele está preparado para isso, o quanto ele quer isso e o quanto que eu consigo fazer para realmente prepará-lo para esse papel. Estabelecer formas profissionais de organizar a empresa, tomar decisão compartilhada, quebrar alguns paradigmas. Claro, são desafios muito específicos, mas a gente consegue ter eficiência de qualquer forma. A questão é não confundir a gestão familiar com uma gestão que não é profissional. É buscar resultado acima de qualquer coisa, pensar a empresa como algo diferente do nosso ambiente de casa, né? Então, a gente tem que separar profissional e pessoal. Se isso acontece, resultado é certo, independente do modelo. É isso. Pois é não misturar as coisas, né? É não misturar as coisas, perfeito. Bacana esse bate-papo, aprendi muito aqui. Com certeza você de casa também, né? Com essas dicas aí do nosso palestrante da noite desta terça-feira, nesse encontro que acontece para o lançamento do fórum, segundo fórum de empreendedorismo realizado pela Aliança Jovem da ADEL, que é a Associação para o Desenvolvimento de Linhares. David Dantas, consultor profissional, palestrante, obrigado pela presença, David. Foi um prazer, a gente se vê lá. Vamos para o evento. Pois é, esse fórum acontece no dia 14 de agosto. Para mais informações, acesse aí o site, né, as redes sociais da ADEL
e procure mais informações sobre este evento, né, que será realizado no dia 14 de agosto. O pessoal da Grande Vitória que nos vê através do canal 20 via RCA, obrigado pela audiência de sempre. Você de Linhares e região, continue interagindo, mandando seu recadinho para o nosso canal lá no facebook.com/TVC Linhares. Reveja esta entrevista e o nosso conteúdo também no nosso canal no YouTube e fale conosco por telefone, o número aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.